Já ouviu falar na cultura geek? A cultura geek está inserida na cultura pop. De tudo que é popular, que fomenta a imaginação, gera tendências, música, imagens e um massivo consumo de mídia, geek é um nicho. Mas não é qualquer nicho, pois nele há um universo, na verdade, um multiverso. Você está prestes a entrar numa nave imaginária e multidimensional, e mesmo que tenhamos tenacidade para adentrar nesses portões, no máximo conseguiremos arranhar a superfície. Mas vamos lá, vamos começar pelo começo. E no princípio, havia o nerd. Nos meados do século XX, quem tinha uma grande afinidade por determinado assunto, geralmente científico, bastante estudiosas e com apreço pela leitura, geralmente os melhores alunos da turma, por conta de seus gostos mais literários e introspectivos, eram avessos a grandes interações sociais e esportes competitivos, o que contribuiu com a imagem de garotos franzinos ou acima do peso, e claro, óculos. Há também o estigma de ser um comportamento estritamente masculino. Sim, uma menina nerd, ou chamada assim pelos colegas da escola, teria o fim de qualquer possibilidade de futura interação social. É uma declaração machista? Sim. Porém, estamos falando de meados do século XX. A sociedade era bem mais machista. Então, esses meninos adorados pelos professores e nem sempre bem vistos pelos outros alunos por conta de suas notas altas, recebiam, entre outras alcunhas, o apelido de nerd. Mas de onde vem isso? Do Canadá, mais precisamente do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento da Nortel, uma companhia elétrica sediada lá e ficou famosa por seus incansáveis pesquisadores que trabalhavam até altas horas da noite em seus projetos científicos. Então, quem tinha essa determinação em seus estudos, de maneira quase obsessiva, acabou sendo apelidado de nerds, e seus gostos relacionados à literatura, jogos de tabuleiro, coleções, ficção científica, histórias em quadrinhos e, para se divertir, discutir se a ponte de Einstein-Rosen é possível ou não, garantiu a criação do estereótipo. Esse estereótipo ficou tão forte que gerou inúmeros roteiros para TV e cinema, onde sempre há o estudante que tem sua vida infernizada por atletas ou um cientista que auxilia o herói para vencer os perigos. Mais outros tantos onde a ciência é o que move a história. E tudo parecia que ficaria assim por muito tempo. Havia o herói heróico com suas atitudes heróicas, salvando heroicamente o dia, enquanto no último momento o nerd do laboratório lhe entregava a resposta para o enigma, o qual era concluída no último segundo possível, e assim evitando a catástrofe. Só que ninguém contava com a astúcia do nerd, que começou a dar o troco num filme totalmente estereotipado, mas que transformava nerd no herói. A Vingança dos Nerds, de Jeff Cannell, é uma produção estadunidense de 1984, onde um grupo de nerds dá o troco nos atletas e descolados, transformando-os nos grandes heróis da cidade. E esse filme é, na verdade, o reflexo da arte naquilo que estava acontecendo na vida real. Os nerds realmente estavam virando o jogo. Os nerds contra-atacam. Nos meados dos anos 1980, começava a ficar evidente que os computadores e coisas da ciência que ficavam restritas a salas sem graça, com lousas, giz e gente com caneta no bolso da camisa, estavam agora cada vez mais próximos do dia a dia das pessoas que nunca ligaram para isso antes. O computador e o videogame estavam entrando na casa das pessoas, através das invenções desses nerds, que fundaram empresas como Apple, Atari e Microsoft. E quando foi dito que o jogo virou, é literalmente isso. Aliás, não só jogos, mas o todo da tecnologia que miniaturizava e podia ser levado para casa. Pessoas que tinham justamente esse estereótipo de quem passava o tempo todo estudando, como Bill Gates, Paul Allen, Steve Wozniak e Steve Jobs,
revolucionaram a maneira com que informações são processadas e a diversão acontece, trazendo cada vez mais para perto de todos expressões como computadores, resolução de tela, processamento, e os que foram zoados um dia começaram a invadir e ditar o que é legal e divertido. Uma coisa leva a outra, e a cultura pop começa a dar cada vez mais relevância a assuntos que antes não eram tão atrativos. Até mesmo os heróis de filmes e séries de TV não eram apenas o cara da ação, mas também da tecnologia. Personagens que hoje até passam despercebidos como nerds, quando foram criados, eram revolucionários. Peter Parker é um tremendo nerd. Tony Stark, um gênio. Bruce Banner é um cientista. O comandante Koenig, da Estação Lunar, era cientista. E o Dr. Who é... O Dr. Who é quem sabe que ele é. O que interessa é que esses personagens ficaram importantes no cenário pop, através de suas falas filosóficas, exposições de teorias científicas e, claro, equipamentos. Muitos equipamentos. Guarde aqui essa informação. Voltaremos a falar sobre os equipamentos. Agora precisamos incluir um outro ponto que é muito apreciado pelos nerds: a fantasia. Se reparou no início do texto, literatura e jogos de tabuleiro sempre foram parte do seu interesse. Então, neste caso, além de computadores, naves espaciais, física e química, também tem espaço para dragões, feitiços e criaturas místicas. Um cardápio variado de outras histórias e mundos que povoam a imaginação e agora, com novas tecnologias, eram possíveis também na TV e no cinema, para aqueles que não eram tão apreciadores assim da antiga arte da leitura. Verne, H.G. Wells, Poe e, claro, Tolkien são diversão, fuga da realidade e fonte de inspiração para outros tantos mundos e universos que caíram no gosto e formou a cultura geek. A indústria geek. Se você achou que até aqui o vídeo é composto de várias linhas narrativas disparando em várias direções diferentes, tem razão. Todo o início é caótico e a cultura geek teve um início igualmente caótico, como um átomo de hidrogênio com um surto psicótico. Só que, assim como os átomos numa operação quântica ou melancias na caçamba de um caminhão, as coisas se ajeitam. Mas de onde veio o termo geek? Geek é um termo que vem do inglês ou do alemão, que significa bobo ou louco. Começou a substituir o termo nerd naturalmente. Quando você é louco por alguma coisa, você é geek por alguma coisa. Como os assuntos de interesse desta tribo se convergem em tudo que foi abordado, ficou mais fácil de dizer que fulano é um geek, ao invés de dizer fulano gosta de tecnologia, literatura, jogos de tabuleiro, xadrez, computadores e acha divertido estudar mecânica quântica no sábado à noite. Lembra de quando foi dito que nerd era basicamente masculino? Geek, no começo, também. Isso durou até meados dos anos 90, onde as meninas também ocuparam seu espaço. E hoje, nos anos 20 do século XXI, tem geek de todas as tribos. E como essas tribos se formaram? Vejamos esse caso. Em 1966, estreou um seriado na TV que fez apenas um relativo sucesso. Uma ficção científica, onde um ambiente de uma nave espacial que viaja pela galáxia discutia abertamente sobre racismo, feminismo, tecnologia, escravidão, política, corrida armamentista e acabou gerando uma legião de fãs que não só permaneceu, mas também se renovou naturalmente. Ao invés de ser esquecida, a próxima geração de pessoas continuava a se apropriar do título de fã. Você sabe que estou falando de Star Trek? Você é um nerd candidato a geek. Essa série gerou mais 6 filmes para o cinema, um desenho animado, e nos anos 80 foi renovada com uma nova geração e gerou mais uma pá de filmes para o cinema. O nome Star Trek gerou outras séries que geraram cruzamentos entre séries, um reboot de sucesso estrondoso no cinema e ainda mais fãs. Fatura milhões em camisetas, uniformes, brinquedos, caneca, pôster e jogos para diversas plataformas. Tudo isso devidamente
colecionável. Esse tipo de série de ficção, onde a ciência é extrapolada, porém possível, é chamada de ficção científica. Porém, há também a aventura, pura e simples, com um plano de fundo aparentemente científico sem ser. Star Wars, por exemplo, temos um grande vilão, Darth Vader. Ninguém questiona sua aparência meio guerreiro japonês, meio UTI imóvel, com aquela respiração meio asmática. Ele é terrível. Ninguém questiona como a luz é contida, transformando-se numa espada capaz de cortar aço como manteiga, da mesma maneira com que permite duelar. Nem porque vermelho é a cor de sabre dos vilões e azul ou verde é dos heróis. É assim e pronto. Os fãs são felizes assim e está tudo certo. É também um alívio não ter que pensar como as coisas funcionam, basta estarem ali e contarem uma história que é divertida, e mais 1 bilhão de pessoas estão dispostas a comprar mais brinquedos, jogar mais jogos, mais livros e colecionar mais coisas. Existem também aqueles que vieram antes de todos, mas que romperam a bolha só em 1999, quando Hobbits foram realmente vistos pela primeira vez, e a coragem de 9 companheiros conduziram o Um Anel até as chamas de Mordor, e assim salvaram a Terra-média. Se você compreendeu que é referência de Senhor dos Anéis, não tem jeito, você é geek. Falando em fantasia medieval, não seria justo não comentar que dragões são incríveis e que sempre têm prioridade no panteão geek, até porque se não fizer, corremos risco de ouvir a palavra vindo de algum lugar e as coisas podem esquentar. Melhor não arriscar. Ah, você sabe que isso é de Game of Thrones. Não tenho mais nenhuma dúvida. Você definitivamente é geek. Não tente negar. Poderia falar mais de uma centena de casos de diferentes universos geek. Personagens que povoam ou que povoaram a imaginação e os sonhos de fãs de todas as cidades. Personagens vindo do Japão, da Europa e até do Império Cylon. E isso que não falamos especificamente dos games, que fazem parte de tudo isso. Personagens de games que viraram filme, como Lara Croft, Mario, Uncharted, claro, Last of Us. Erros do passado, como Street Fighter com Jean-Claude Van Damme, a gente deixa lá no Vale da Vergonha. Esses personagens têm algumas coisas em comum. São fantasiosos numa extrapolação da realidade, onde magia pode ser real. Dragões são reais. Demônios e dimensões místicas são reais. Esta fantasia pode permear e ser permeada pela tecnologia e ciência, pois naves espaciais existem na vida real. Então, na fantasia, elas atingem velocidades acima da luz, dobrando tempo e espaço. Um geek vê uma nave e lhe explica por que é possível que um dia uma nave como essa poderá ser realmente construída. Robôs humanoides existem, assim como criaturas fantásticas, como um zumbi que caça humanos nas estepes geladas de um mundo medieval. Esses personagens, em geral, superam o esquecimento. Os fãs envelhecem e novos fãs surgem, não cultuando um reboot, ou seja, uma renovação dos personagens, mas os novos fãs cultuam igualmente ou ainda mais o antigo por ter sido revolucionário de alguma maneira no passado. Se encantam por sua simples existência e até expandem os seus universos. A cultura geek. E chegamos com essa bagagem toda na cultura geek. Podemos definir uma persona para o que é um geek? É muito complexo, pois são muitos temas, muitas referências, mas podemos ter alguns indícios. Para usar exemplos que estão nesse texto, nem todos que gostam de Star Trek necessariamente gostam de Star Wars. Alguns gostam de ambos, mas não é requisito. Ambos gostariam de ter uma coleção de coisas das respectivas preferências, mas respeitam profundamente a coleção do outro. Assim é para todas as vertentes da cultura geek. Para ter uma visão, ainda que estereotipada, porém honesta, quanto ao amor que um geek tem por suas coleções,
vale assistir o seriado Big Bang Theory. É bastante elucidativo sobre como funciona a mecânica de gostar de colecionar esse tipo de produto. E são muitos. O geek é um colecionador de coisas diferentes. As coleções podem variar muito. Há quem colecione filmes, séries, outros brinquedos, artigos usados em filmes ou posters, bonecos que podem ser caríssimos por serem esculpidos por algum artista famoso, autógrafos, edições raras de revistas, discos em vinil de trilhas sonoras, uniformes, modelo das naves, armas, livros encantados, cartas, dados, a lista é gigante. Os personagens variam, mas em geral ficção, ficção científica e fantasia são os assuntos principais. Mas também podem ter outros colecionáveis que agradam gerações. É claro, vivenciar a cultura geek é algo poderoso e divertido. Existem muitos eventos geek, onde fãs de anime, do desenho animado japonês, cosplayers, gente que se fantasia do seu personagem favorito, filmes e séries se encontram. Nos maiores, sempre há a presença de algum ator, atriz, diretor, músico, artista gráfico, roteirista, criador de jogos de tabuleiro e computador. A lista é grande e variada, porém com diversas datas e em diversas cidades. Não dá para colocar essas datas aqui, mas podemos listar o nome de alguns desses eventos e assim fica fácil pesquisar quando e onde acontece. E isso é só para citar alguns. Se você já foi em algum, você é um geek top. Se não foi, vá! Se divirta. E para uma última referência de algo geek, seja um de nós. Now, the toast. To you, Marge. Now you are one of us. One of us. Goo, goo, goo. One of us. Goo, goo, goo. Tchau!